Liana, bem-vinda. Ademício, bem-vindo. Carla Barroso, bem-vinda. Fabiano Távora, bem-vindo, amigo. Francisco de Assis, olha aí, rapaz, McDowell. Rapaz, que bom lhe ver aqui, amigo. Seja bem-vindo. Cláudia Freitas, bem-vinda. Kelton, bem-vindo. Uma conversa importante agora com o professor Flávio Ataliba. Ele está chegando aqui agora. Boa noite, Leandro. Professor Flávio Ataliba, boa noite. Tudo bem, Rodrigo? Boa noite. Ótimo. Seja bem-vindo ao programa Diálogo Aberto. É uma grande honra lhe receber, secretário. Tá bom. Obrigado. A participação também é uma grande honra participar dessa nossa conversa aqui também. Você falou aí do nome do McDowell? Com certeza. McDowell está aqui nos assistindo. Pronto, um abraço para o McDowell, grande figura, um amigo de longas datas. Obrigado. Vou ler aqui uma biografia, por gentileza, tá, secretário? Tá bom. O nosso convidado especial de hoje é o Flávio Ataliba Flecha Daltro Barreto. Nome grande, né? É graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Ceará, possui mestrado em Economia pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas e doutorado em Economia também pela Fundação Getúlio Vargas. É pós-doutor em Economia pela Universidade de Harvard e Universidade Técnica de Lisboa. Foi coordenador do CAEM da UFC e fundador do Laboratório de Estudos da Pobreza da UFC. Exerceu durante anos a função de diretor-geral do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, IPES. É professor titular do Departamento de Economia Aplicada da UFC e atualmente é secretário executivo de Planejamento e Orçamento da Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará. Secretário Flávio Ataliba. Secretário, nada mais oportuno, né, do que ouvir o secretário, o professor Flávio Ataliba, neste momento aí, não é? Secretário, nós aí estamos, o governador ontem, não é, fez um anúncio aí oficial que entraremos aí em Fortaleza em uma nova semana aí da fase 1, não é? E nessa fase, vamos dizer, experimental, né? Então, assim, eu gostaria de ouvir do senhor, professor Flávio, o que o senhor, qual a avaliação desse momento aí, dessa semana que passou aí, dessa fase 1? Pois não, Rodrigo, um prazer aqui estar conversando contigo nesse bate-papo, no Diálogo Aberto. E é uma satisfação muito grande falar para as pessoas que estão nos acompanhando e mesmo depois aqueles que vão poder acompanhar no seu story, no seu Instagram. O governador, nessa semana, ele baixou o decreto em que continua, né, não só em Fortaleza, continua a transição da fase 1 para a fase 2. Teremos mais uma semana, que são 14 dias, um dia para o outro, mas no interior também nós continuamos. No interior nós estamos ainda na fase de transição, a fase inicial. O plano ele se divide em 5 fases, uma fase inicial de transição, depois a fase 1, 2, 3, 4. Fortaleza está da fase 1 para a fase 2 e praticamente todos os municípios do estado de Ceará, exceto aqueles que estão em isolamento rígido, estão na fase de transição. O que significa isso? Na fase de transição, basicamente, algumas atividades industriais com o nível máximo de emprego que pode ser liberado de 30%, exceto a cadeia da construção civil, que ela abre a cadeia toda, não só a parte da indústria da construção civil, mas a parte do comércio também aberta,
e a cadeia de saúde ela abriu toda também por motivos óbvios. Na fase 1, que é essa fase que abre mais empregos, de 30% para 40%, e temos também na fase 1 em Fortaleza já o comércio funcionando, shopping center funcionando, e essas atividades industriais com maior número de empregos também. Então, respondendo já diretamente a sua pergunta, essa semana que passou, ela é parte do período em que nós teremos essa contabilização dos indicadores de saúde que irá permitir migrarmos da fase 1 para a fase 2. A primeira semana, a semana com 7 dias, de alguma forma, os números foram razoáveis, né? Nós continuamos aí, né, mais ou menos na previsão que nós tínhamos para os indicadores de saúde. A grande, digamos, prova de fogo, Rodrigo, vai ser agora na próxima semana, porque na próxima semana ela reflete essa semana que está terminando. Essa semana que está terminando reflete a semana de transição, porque o vírus, ele que ele fica incubado na pessoa e ele se revela ali a partir do 5º ao 7º dia, que é o que completa uma semana. Então, na próxima semana, nós já teremos, vamos dizer assim, com maior precisão, qual foi o impacto da abertura dessa semana, que está terminando hoje, que, aliás, terminou ontem, para a semana seguinte. Se os números de taxa de óbitos, se os números de leitos em hospitais ou de atendimentos continuarem numa taxa decrescente, então será permitido, né, dentro do plano estabelecido, migrarmos da fase 1 para a fase 2. Na fase 2 nós teremos mais empregos liberados e nós teremos também na fase 2 as atividades religiosas, com 20% do total, e teremos também já a autorização para funcionar os restaurantes durante o dia. Então, isso é muito importante, toda essa discussão, porque a população precisa entender que, se infelizmente as pessoas não se comportarem na forma devida, não só os empresários, mas os trabalhadores, aquele que está, o empregado autônomo, o informal, se todo mundo tiver cuidado para não aglomerar e não se contaminar, os números eles serão positivos e nós conseguiríamos migrar de uma fase para outra. Certo. Eu quero deixar avisado aqui para os seguidores que quiserem enviar perguntas, podem enviar aqui que nós levamos até o professor Flávio Ataliba. Professor Flávio, chegou uma pergunta aqui do Roberto. Ele pergunta, apesar da necessidade econômica, não estaria cedo para essa liberação, já que a curva continua crescendo, preocupante? Pergunta do Roberto. Ok, Roberto. Quando colocamos o plano em funcionamento, ou seja, há 15 dias atrás, de 1º de junho, começou a fase de transição em Fortaleza. Os dados anteriores a 1º de junho, as 2 semanas anteriores a 1º de junho, nós tínhamos um indicativo, já dados da Secretaria de Saúde, que as taxas em Fortaleza e alguns municípios no interior do Ceará, no número de atendimentos e no número de internações. Então, diante desse cenário da saúde, que mostrou já uma tendência de redução dessas taxas, foi quando nós pudemos colocar em prática esse plano responsável, no sentido de a gente tentar voltar à atividade econômica, mas sem prejuízo aos critérios sanitários. Nós já tínhamos mais de 70 dias em que as atividades econômicas estavam fechadas no estado de Ceará. Então, isso tem um prejuízo enorme para a economia, como nós estamos observando, inclusive. Isso tem um prejuízo enorme para as pessoas perderem seus empregos, o governo deixa de arrecadar, as empresas deixam de vender. Então, é importante que se diga que o vírus ele não foi embora, o vírus ele não
não está controlado de forma permanente o seu contágio. Principalmente aqui é importante que se diga que nós não temos vacina, nós não temos remédio. Então, esse esforço do plano é de alguma forma, permitir a convivência do vírus com as pessoas nas atividades. E como é que as pessoas se protegem, sabendo que os vírus ele ainda continua presente? As pessoas se protegem se atender aos protocolos. Os protocolos, se bem atendidos, se bem respeitados, minimiza muito o grau de contágio da população. Então, é nesse sentido que nós colocamos o plano para funcionar. Agora, é importante que se diga que se esses indicadores que estão sendo monitorados pela Secretaria de Saúde, ele apresentar recrudescimento, então, certamente, o governo do Estado de Ceará ele vai parar o processo de flexibilização e até mesmo recuar em alguns setores. Por isso que é importante que isso fique bem claro para a população e essa preocupação do Roberto é extremamente válida. Professor Flávio Ataliba, durante a nossa live aqui, coincidentemente, acabou de chegar aqui uma notícia do jornal o Globo, informando que o secretário, nosso conterrâneo aqui do Ceará, o secretário Mansueto Almeida, decide deixar o governo. Eu gostaria de ouvir aí do secretário qual é a sua análise, o porquê do Mansueto ter deixado aí o governo. Bom, essa notícia que saiu hoje, infelizmente, a gente fica triste, né? Porque o Mansueto é um técnico extremamente competente. O Mansueto eu conheço da época da Faculdade de Economia, como você leu meu currículo, a gente fez. Eu era um pouco mais velho na faculdade, tinha entrado 2 anos na frente dele. Então, o Mansueto sempre mostrou, desde a época da faculdade, um profissional da mais alta qualidade, né? E com certeza o Brasil perde muito, né, por ele ter saído. Agora, a saída do Mansueto já era esperada, né, pelo mercado principalmente. O Mansueto já vinha nessa importante função lá do governo Itamar. E a gente até ficou surpreso ele ter continuado no governo do presidente Bolsonaro. Sem dúvida nenhuma, ele continuou porque ele viu que naquele momento ele poderia dar grande contribuição ao país, como ele vinha dando até então. Mas, evidentemente, Rodrigo, quando a gente está no serviço público, né, quando a gente está em funções públicas, há um sacrifício muito grande do ponto de vista pessoal, do ponto de vista de família, do ponto de vista dos seus projetos, inclusive profissionais individuais. Há uma devoção muito grande para a causa pública, isso consome muito das pessoas, né? E isso, sem dúvida nenhuma, certamente o Mansueto deve ter pesado por esse lado. Ele talvez já tenha aí 3 ou 4 anos nessa função, e isso é muito desgastante, né? Muito desgastante mesmo. E também, talvez, que no momento, às vezes, você sai porque o alinhamento, né, das suas ideias com as ideias praticadas pela equipe econômica ou pelo próprio presidente, elas começam a se distanciar. O Mansueto é um profissional, é um técnico, pessoa muito rigorosa, né, com seus critérios, vamos dizer, acadêmicos e técnicos, e talvez tenha sentido que o momento seria dele sair. Infelizmente é uma perda, mas vamos torcer aí que possa substituí-lo, né, um técnico também da mais alta qualidade, igual a do Mansueto, para realmente podermos levar as contas públicas num período que nós temos aí de grande dificuldade. Secretário, uma pergunta aqui da Carla Barroso, ela perguntando se o doutor Mauro Filho retorna à secretaria. Carla, o doutor Mauro Filho está previsto voltar à Secretaria do Planejamento e Gestão já no final desse mês de junho, né? Ele vem dando a sua contribuição lá no Congresso, especialmente no debate sobre a reforma tributária, que ele já está bastante envolvido, e toda a contribuição também de conseguir recursos para o Estado de Ceará. E aqui agora ele vai nos ajudar nesse momento difícil
que a economia brasileira e a economia particularmente cearense passa, e o Mauro, com a experiência que ele tem na gestão pública, talvez aqui ele e o Maia Júnior sejam as duas pessoas com mais experiência, né, vamos dizer, já foram secretários de várias pastas, e pessoas como eles têm sempre um grande serviço, né, tem sempre grande serviço a prestar ao Estado do Ceará. E o Mauro, mais uma vez, nesse momento difícil, volta para colocar em prática aí toda a sua qualidade e suas aptidões no setor público. Secretário Flávio, aqui chegou uma pergunta, o João Milton, do Inesp. João Milton aqui parabenizando aqui pela live, obrigado. E ele pergunta, no plano, quando os estádios Castelão... Eu acho que o futebol, né, deve voltar, né? Futebol. Isso. Pronto, João Milton é um servidor aqui do governo do Estado de Ceará, uma pessoa extremamente qualificada, e nós ficamos muito felizes quando ele foi indicado e nomeado para ser presidente do Inesp, Assembleia Legislativa, né, que é um instituto que presta assessoria aos deputados da Assembleia Legislativa do Estado de Ceará. E está entregue em excelentes mãos, porque o João Milton é uma pessoa muito, muito qualificada e muito preocupado, principalmente, né, com o desempenho dos nossos alunos nessas Olimpíadas aí, que matemática, ele faz todo esse acompanhamento, e isso é muito importante, inclusive para motivar, né, toda essa garotada, que isso é o futuro do Estado de Ceará. Foi dada a permissão em 1º de junho dos jogadores voltarem a treinar nos seus respectivos CT, porque para começar o campeonato eles precisam ter aí 20 dias de preparação física. Então nós estamos acompanhando, porque os jogadores do Fortaleza já voltaram, estamos aguardando os outros times que completam a fase final do futebol cearense, que são total, o Ceará fez mais 6 times, então 8. E aí é importante que haja, vamos dizer assim, que todos os atletas dos seus times possam voltar, todos eles na mesma condição física. E a gente sabe que o Ceará e o Fortaleza, por ter mais estrutura, consegue se organizar mais rápido. Então a gente está esperando essa equalização, né, vamos dizer assim, de condições físicas e técnicas para iniciar as partidas finais do futebol, que vai definir a fase final do futebol cearense. Agora, a volta, né, a gente vai assistir, como está acontecendo, inclusive, na Europa, uma recomendação da FIFA, os estádios vão estar fechados, o público ainda não vai vir, né? Evidentemente, uma atividade esportiva dessa como futebol é de grande aglomeração, e a gente sabe que o vírus ele tem um alto poder de contágio em situações como essa. Então, é nossa responsabilidade de o futebol voltar, mas sem o público ainda nas arquibancadas. Secretário, Flávio, chegou aqui uma pergunta da ex-secretária de Turismo do Estado do Ceará, Ania Ribeiro. Ela pergunta, secretário Flávio, qual a previsão de serem apresentados ao setor econômico do turismo os protocolos relativos às atividades de hospedagem e eventos? Tá. Um abraço para a Ania Ribeiro, a Ania é uma pessoa extremamente capaz e conhece muito o setor do turismo do Estado do Ceará e já deu também a sua grande contribuição ao nosso Estado. Né? Então é uma honra estar aqui. Um grande líder do setor. Isso, é uma grande líder e ter aqui ela presente nessa live e fazendo perguntas a gente. Isso aqui nos enche de orgulho, né? O setor do turismo está previsto inicialmente a voltar na 4ª fase. E para isso nós precisamos também dos protocolos, como todos os setores. Nós estamos trabalhando fortemente agora em finalizar os protocolos da fase 2, que é o que está previsto já na próxima, se der tudo certo com os indicadores, na próxima semana. Então, nós teremos ainda um tempo de discutir com o setor e vamos ter uma reunião em breve. Assim que passar a fase 2, nós teremos uma reunião em breve com todo o pessoal da área para vermos, inclusive, a possibilidade de alguma outra atividade dentro do turismo que possa ser direcionada para a fase 3. É uma pequena antecipação, isso que a gente está estudando também.
Mas, respondendo diretamente a Ânia, a gente, assim que passar a fase 2, nós vamos dizer assim, terminar, né, e organizar todos esses protocolos do setor turismo. Muitos deles já foram elaborados, eles já estão aqui no poder da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, e tem uma equipe lá muito importante, muito grande, trabalhando com os protocolos, e vamos dizer assim, fechar toda essa agenda de protocolo com o setor assim que passarmos a fase 2. Secretário Flávio, nós temos estados que estão mais adiantados do que o nosso aqui, né? Na retomada. Nós temos países que estão mais adiantados do que o Brasil na retomada. Também está sendo monitorado como está se comportando esses países, esses estados. Existe esse monitoramento, professor? Exatamente. A nossa equipe, que elaborou, vamos dizer assim, o documento em si e a estratégia em si, ela contou com um grupo de 12 pessoas. Mas, por trás desse grupo, tem um grupo bem maior, seja na CEPLAG, seja na FIEC, seja no Comércio, seja na Secretaria de Desenvolvimento do Trabalho, que está dando suporte às decisões da gente. E um ponto importante, que quando nós levantamos esse documento, nós praticamente varremos todas as experiências dos principais países do mundo e dos estados em termos de retomada. Então, a gente construiu um plano adaptando a situação cearense, mas olhando as experiências alhures. E se torna particularmente importante, por exemplo, o caso dos países europeus, porque o período de contaminação deles foi anterior a gente. Então, de alguma forma, a gente consegue aprender um pouco com acertos e erros que eles tiveram, como eles também aprenderam nos acertos e nos erros que a China, a Coreia do Sul, Japão, Taiwan, esses países também tiveram. Então, essa curva de aprendizado, ela ajudou muito a gente desenhar as nossas estratégias. Agora, o que nós observamos no caso do Brasil, diversos estados, de alguma forma, iniciaram um processo de abertura, Rodrigo, mais, vamos dizer assim, um pouco mais descuidado, né? Tanto é que a economia abriu e rapidamente você voltou, né, para uma situação anterior. Então, é isso que nós temos todo o cuidado para evitar que aconteça isso, né? A gente sabe que, por mais cuidadoso que nós possamos ser no desenho de uma estratégia correta, é fundamental que a população coopere. Se a população não cooperar, fica difícil a gente, por melhor plano que seja, por melhor conjunto de técnicos que se tenha, mas se não houver uma cooperação da população, fica difícil a gente ter as decisões serem maturadas e elas possam realmente continuar. Então, eu aproveito aqui seu espaço nessa nossa conversa e reforçar também com comunicadores como você, para ajudar a entender, a população tem que entender, especialmente aquelas pessoas mais humildes, que o vírus não foi embora. A ideia que acha que não melhorou os números, mas melhorou números, porque nós entramos num processo de isolamento rígido em Fortaleza, por isso que melhorou a indicação. Mas no momento que se a gente voltar descuidadamente, vai piorar os índices. E aí seremos obrigados a fechar novamente a economia. Professor Flávio, chegou aqui uma pergunta do Nauri. Ele pergunta: quando o transporte interurbano para o interior do estado voltará a funcionar? Bom, isso é um tema muito importante, essa pergunta, porque ela permite a gente, inclusive, a esclarecer essa questão, que essa pergunta do Mauri eu já ouvi várias vezes, e aqui eu aproveito também a oportunidade para a gente esclarecer por vez por toda. O transporte intermunicipal e interestadual está previsto na quarta fase. Agora, mesmo que ele volte, ele vai ter que voltar com alguns protocolos de número máximo de pessoas nos ônibus, distanciamento, uso de máscara, série de orientações que nós já sabemos que precisamos. Por que ele não volta antes? Não volta antes porque, como a pandemia ela iniciou-se em Fortaleza, então Fortaleza acabou no estágio
inicial na frente dos outros municípios. Na medida que a doença vai se espalhando pelo interior, Fortaleza vai diminuindo os seus casos. Se a gente coloca nesse momento o transporte interurbano, intermunicipal, o que vai acontecer? Nós corremos o risco de novas ondas de infecções voltem para Fortaleza. Então, e o perigo de todas essas pandemias é porque até que se tenha uma vacina, um remédio, toda vez que você tem uma primeira onda, as pessoas e a primeira onda, e essa onda ela reduz a taxa de contágio, as pessoas negligenciam naturalmente e acham que está tudo resolvido. E aí passam a descuidar dos seus procedimentos para se proteger contra a pandemia. Então, sempre vem uma segunda onda. E a segunda onda, a história mostra que ela é mais mortal do que a primeira. Nos Estados Unidos, a gripe espanhola matou 350 mil pessoas no mês. Então, isso mostra que o risco da segunda onda de pegar as pessoas desprevenidas é bem maior. Então, se a gente colocasse o ônibus para o interior, para a capital, o interior para a capital, nós iríamos correr o risco muito, muito grande de voltar a reinfectar toda a população em Fortaleza. Por isso que a gente precisa ter cuidado ainda com esse tipo de serviço. Certo. Professor Flávio Ataliba, chegou uma pergunta aqui do Mário. O governo do estado pretende manter, pós-pandemia, a prática de home office e ou teletrabalho para alguns setores da administração pública? Isso, essa pergunta do Mário é muito oportuna também. Nós estamos exatamente já nesse trabalho de determinar, de estudar, junto com o secretário da CEPLAG respondendo, o Ronaldo Borges. Ronaldo agora é o nosso secretário de planejamento, né? Até o Mauro voltar, ele que está tomando agora as redes da CEPLAG, e o secretário Jucá, que estava até então no planejamento, ele está agora na Casa Civil, né? Então, nós estávamos, inclusive, durante esse domingo todo, eu, o secretário Ronaldo e outros técnicos, discutindo a volta do servidor público, porque assim como as empresas elas têm protocolos na sua volta, o serviço público também vai ter. Agora, nós não podemos, nós temos que entender, Rodrigo, e é muito importante também essa oportunidade que você está me dando, nós temos que entender que o mundo mudou, né? A gente sempre ouve falar no tal de novo normal, né? O que significa o novo normal? Significa que aquela rotina que nós tínhamos antes, nós não vamos poder ter. Mesmo quando o vírus voltar, ou aliás, quando a vacina, nós tivermos uma vacina, um remédio, a gente vai viver num mundo diferente, em que as pessoas elas vão, de alguma forma, mudar seus hábitos e seu comportamento. Nesse contexto, as empresas também elas vão passar a necessitar menos das presenças das pessoas, porque ela sabe que o risco de uma nova pandemia ela pode vir também. Por que pode vir? Porque o ser humano ele está cada vez mais ficando resistente aos antibióticos. Por outro lado, as florestas, com a degradação das florestas e as queimadas, você está colocando cada vez mais em contato o homem com os animais selvagens, que eles são portadores de grande número de vírus que nem conhecemos. No momento que você aproxima o ser humano a esses animais, como aconteceu agora na China, isso tem um potencial muito grande de novas infecções por novos vírus. O que está acontecendo hoje no Brasil, nessa degradação da floresta amazônica, e todos os cientistas já são unânimes em dizer que uma nova pandemia pode nascer no Brasil. Agora, como nasceu na China, em Wuhan, pode nascer no Brasil. Então, é isso tudo que a gente não quer, tá certo? Mas, infelizmente, é uma realidade. Então, o mundo do trabalho ele vai mudar. E, de alguma forma, esse vírus ele está antecipando certos processos que já vinham em andamento, como robotização da indústria, como automação, como teletrabalho, trabalho remoto, todo serviço de teleentrega. Então, todo mundo
do comércio, do serviço, da própria indústria, a própria indústria ela vai cada vez mais se automatizar, ou seja, você vai substituindo mão de obra por mais máquinas, porque aí a máquina não é contaminada por vírus. Então esse processo vai acontecer. O trabalhador vai ter que se reciclar nessas áreas novas que vão surgir. No mundo de serviço e no mundo do comércio, você vai ter que ter serviços digitais, utilizar as redes, né, sociais, utilizar toda essa nova tecnologia digital que está surgindo. E a parte de entrega, de comércio, você vai ter que usar e vai fazer mais ainda, né, atividade de entrega de produtos, como já acontece hoje com vários sites de busca que você compra. Então, nós temos pela frente um novo mundo. E o serviço público também vai ter que se adaptar a essa realidade. A gente percebe com essa situação que, infelizmente, nós estamos vivendo, a gente percebe que muitas das reuniões que nós tínhamos que ir para Brasília, se reunir, aí você vai passagem de avião, hotel, carro, diárias, muitas dessas reuniões poderão ser resolvidas por teleconferência, que é mais seguro, mais barato para o Estado, mais ágil, a pessoa diminui o risco de exposição, inclusive, com novas doenças. Então, é uma tendência... E secretaria, perde menos tempo. Claro, só o deslocamento... Perde menos tempo. Então, que nós estamos debatendo, hoje mesmo nós estávamos conversando isso com o secretário Ronaldo Borges, exatamente essa, né, é a postura que o serviço público vai precisar ter, né, de entender os novos tempos, entender como as novas tecnologias podem ser úteis ao servidor público. E outra coisa, em certas áreas, Rodrigo, a gente percebe já no Estado um aumento de produtividade muito grande, até mais quando as pessoas estavam trabalhando fisicamente no Estado. Por quê? Porque a pessoa não perde tempo no deslocamento, que você sabe que o trânsito de Fortaleza é complexo. A pessoa não perde tempo, por exemplo, em ter que, às vezes, vai almoçar em casa e volta. Não perde tempo também em termos de... no próprio dia a dia do serviço público, algumas atividades que você precisa de um pouco mais de reflexão, um pouco mais de concentração, talvez em casa você consiga isso mais do que até no ambiente de trabalho. Então, essas mudanças, elas vão ocorrer naturalmente. E o governo do Estado, repito, o Ronaldo, ele já está atento, né, para esse processo, inclusive já nos seus primeiros atos, já exatamente caminhar nessa agenda para o servidor público. Nós teremos realmente novidades aí, e aqui estou lhe dizendo em primeira mão no seu programa, nós teremos novidades. Claro que tudo isso vai ser conversado com o governador vai ter a sensibilidade de decidir, né? Mas está na agenda do governo do Estado. Se é agora, já, nós não sabemos, mas o caminho a seguir será esse. O secretário, nós recebemos aqui recentemente também para uma live, indo de acordo com o que o senhor está falando aí, nós recebemos o presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Ceará. Ele disse que os juízes em home office têm tido uma produtividade melhor do que com deslocamento para os fóruns. E também teve aqui com a gente o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. O discurso também é o mesmo. Exatamente. Aí que eu digo, né? Claro que ninguém queria essa tragédia que está nos acometendo com essa pandemia. Mas se você olhar a história da humanidade, todas as grandes transformações, seja terremotos, seja as guerras, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, as pandemias que já tivemos no passado, tudo isso ele deixa cicatrizes na sociedade. E desse cicatriz acaba construindo elementos para um novo tempo de melhora e de bem-estar para a população. Se você olhar todo o sistema de saúde europeu, ele foi refundado a partir da Primeira Guerra Mundial, não só por conta da guerra, mas também por conta da pandemia da gripe espanhola, que ela acometeu praticamente, matou 50 milhões de pessoas na Europa. Então, isso é um fato muito grave, e isso, um produto desse acontecimento foi a rede de saúde, bem-estar, que foi criada na Europa. A própria Segunda Guerra Mundial e a crise de 29 também gerou o estado de bem-estar social com políticas que protejam mais as pessoas. Então,
Naturalmente, no nosso caso, nós estamos vivendo aí, nós estamos ainda no olho do furacão, mas o que vai acontecer? Pós-pandemia, os governos, não só federal, mas os governos estaduais vão dar mais atenção à saúde, né? Mais ainda reforçar aquelas despesas de proteção de saúde. O Estado do Ceará já gasta muito, já tem investimentos muito grande, inclusive na criação de uma rede de saúde no interior muito grande, mas a saúde ela vai ser contemplada fortemente com isso. E também outros aspectos, como a revolução digital, trabalhar processos digitais sem ser processos físicos, de papel. Isso aí, inclusive, é uma agenda que a CEPLAG, junto com a Casa Civil, também está comandando. O Ronaldo Bosch está envolvido diretamente nessa agenda. Então, todos esses aspectos, nós teremos que ter a capacidade, Rodrigo, de entender esse novo mundo e colocar o novo mundo no papel para tomarmos as decisões corretas em prol do bem-estar da população. Esse que é o objetivo de todo governo. Professor Flávio, chegou uma pergunta aqui do Bruno, ele parabenizando pela live, obrigado, e ele pergunta, gostaria de saber se necessariamente o decreto de estado de calamidade durará até 31 de dezembro de 2020 ou ele pode ser revogado antes? Não, ele pode ser revogado antes, evidentemente, se nós observarmos, e é tudo que nós queremos, uma melhoria dos indicadores sanitários, né? Se a gente tiver, né, os números mostrarem que os indicadores estão sendo controlados, e principalmente, Rodrigo, aqui eu reforço esse ponto, as pessoas precisam tomar conhecimento e tomar ciência do que o vírus não foi embora. A gente melhorou porque houve o confinamento, houve o isolamento rígido, mas o vírus está aí, ele só vai embora quando? Só vai embora quando se tiver uma vacina ou um remédio para tratar desse problema. Enquanto lá, ele presente, e ele estando presente, nós teremos o risco de nova contaminação. Olha o que aconteceu com a China ontem. A China estava, se o nosso amigo que acompanha aqui o canal tiver visto o noticiário de ontem, de antes de ontem, apareceram novos casos na China, quando achando que estava tudo resolvido. Então, esse é o nosso medo, essa é a nossa preocupação. Enquanto nós não tivermos uma vacina ou um remédio, a nossa sinal de alerta tem que ficar ligado. Total. O sinal de alerta tem que ficar ligado total e as pessoas se preocuparem com isso. Professor Flávio, chegou uma pergunta aqui do Átila. Professor, quais os méritos utilizados para o retorno total de todas as atividades? Aí é a saúde, né? Mas eu vou aproveitar a pergunta do Átila, ele toca num ponto de mérito, e eu queria pegar essa palavra dele e construir aqui um raciocínio. Quando nós começamos a trabalhar no plano de flexibilização, nós tínhamos 600 mil empregos no Ceará suspensos. E aí, Rodrigo, é como se tivesse uma porta que tem que passar 600 mil pessoas. Quem é que passa primeiro nessa porta? Algum critério nós precisamos ter para definir que passa primeiro A, é B, não é C, não é D. Algum critério. Então, qual foi o critério que nós construímos? Construímos um critério em que as atividades eram classificadas no seu risco sanitário ou no seu impacto econômico. Ou no seu impacto econômico. Então, passa primeiro aquela que tem o menor risco sanitário e o maior impacto econômico. Então, ele é um candidato a entrar primeiro. Nós demos peso de 80% a um índice que media esse risco sanitário e o peso de 20% ao potencial econômico. Então, feito isso, ranqueamos todas as atividades. Por isso, por exemplo, a indústria metal-mecânica, ela começa já no começo, lá na fase de transição. Por quê? Porque é uma indústria que tem pouco contato face-to-face ou face a face dos seus operários. E ela não tem atendimento ao público, né? Então, o plano foi desenhado com critérios. Agora, para se passar de fases para outra, você precisa atender os critérios que a saúde estabeleceu. Tem 3 critérios que estão lá no plano, e isso é que vai guiar nós passarmos. Agora, mesmo que chegamos na fase 4, Fortaleza pode chegar na fase 4 no dia 20 de julho, onde estaria liberado todas as atividades e o número de empregos, é fundamental porque os protocolos deverão ser observados ainda. Terminou a 4ª fase, não quer dizer que também está tudo liberado, não. Você vai ter que trabalhar observando os protocolos. E é isso que a gente tem que deixar claro também. Ou seja,
o fato de a economia estar toda aberta lá na frente, no dia 20 de julho, não significa que podemos ir atender a todas as atividades, mas observando protocolos. Professor, chegou uma pergunta aqui da Liana Rabelo. A Liana, ela coordena o Observatório do Turismo de Fortaleza. Professor Flávio, a pandemia afetou negativamente a economia em todo o mundo. Mas o que essa queda significa para o Brasil, especificamente para o Ceará, considerando o momento econômico do país? Um abraço à Liana Rabelo, ótima pergunta, e a pergunta que ela vai num ponto central, porque o turismo ele tem uma grande participação da nossa geração de riqueza no Ceará. Né? A gente sabe que é uma das atividades mais importantes. E todos os relatos, né, não só no Brasil, mas no mundo, uma das atividades mais impactadas foi o turismo. A previsão de queda da economia brasileira e da economia cearense ela é ainda muito incerta. Por quê? Porque a gente não sabe em quanto tempo nós ainda teremos que conviver com esse vírus. Se em setembro está prevista uma vacina e se ela funcionar, então, mais rapidamente as atividades, as pessoas vão se sentir mais seguras para voltar às suas atividades, evidentemente com outros comportamentos. Mas se em setembro a vacina não chegar em dezembro, nós vamos continuar nessa situação que nos encontramos hoje. Se você for olhar, por exemplo, na sexta-feira eu fui no Iguatemi, né, e observar o Iguatemi, e aqui eu quero fazer uma referência, quer dizer, eu não sei os outros shoppings, mas a informação também são muito boas, mas o Iguatemi estava perfeito o atendimento de protocolos, na entrada, testando a temperatura, no supermercado, nas lojas, sempre preocupado muito em evitar aglomeração. O problema é que a gente vê que o Iguatemi estava muito vazio. Ou seja, mesmo autorizado o Iguatemi funcionar com as lojas, né, algumas lojas liberadas, mas as pessoas não foram, não estão indo. Por quê? Porque é natural que as pessoas estejam com medo. E grandes impactos desses, um grande terremoto, grandes pandemias, elas geram nas pessoas um efeito muito que acontece na área de finanças, né? Que é até você se acostumar com aquela nova situação demora muito, não é imediato, você não volta de um dia para o outro. Isso vai gerar um tempo para criar confiança ou reduzir o impacto daquela situação na vida das pessoas. Muita gente ou perdeu familiar, ou perdeu o amigo, ou conhece alguém que perdeu alguém. Então, isso está presente nas vidas da gente. Então, essa mensagem, essa informação, esse sinal, ele fica na cabeça da gente, no subconsciente. E é natural que essa reação ela seja, por um tempo razoável, de medo. E o governo não tem nada para fazer, não pode evitar. Exatamente, ele não tem como. Ele vai fazer uma propaganda mandando as pessoas irem para a rua? Não vai fazer. Então, as pessoas só vão voltar quando adquirirem confiança. Então, nesse aspecto, nós não sabemos também o grau de confiança que as pessoas vão ter para voltarem às suas atividades, seja como consumidor ou mesmo como trabalho, ou como trabalho independente, ou como autônomo. Então, por conta dessas grandes incertezas, nós não temos como prever, né, o que é que vai exatamente acontecer. Agora, há uma estatística do Banco Mundial, de outros, da Fundação Getúlio Vargas, que o PIB do Brasil ele deve cair aí por volta de 6%, 5,5%, 6%. O Ceará normalmente acompanha essa dinâmica no Brasil. Quando a economia brasileira se expande, o Ceará se expande um pouco mais. Quando a economia brasileira cai, o Ceará tem tradicionalmente os últimos ciclos econômicos têm mostrado que a economia cearense também ela cai mais forte que o Brasil. Mas vamos ainda ter que esperar ainda mais alguns meses para ter um quadro mais claro, né, de todas essas incertezas que ainda pairam diante da gente. Secretário, a secretária Ania Ribeiro, ela diz aqui, secretário Flávio, as organizações e empresas dos diversos setores estão se adaptando e recriando para um novo tempo, para uma nova sociedade. E o setor público, qual o plano de mudança cultural e tecnológica
Isso, Você já falou mais ou menos aí, né? mas exatamente eu só queria reforçar, outra grande preocupação que a Ania nos traz é o comportamento do setor público, né? E a gente sabe que o setor público é um transatlântico. As mudanças, quando elas são feitas de alguma forma mais lenta, né? Que é uma empresa, pela própria característica de uma empresa privada, ela é muito mais rápida, muito mais ágil na tomada de decisões, porque a contratação de funcionários ela é muito mais ágil, você pode demitir e contratar de uma forma muito mais rápida. O setor público já não é bem assim, porque nós temos aí toda uma legislação que temos que atender, tem todo um conjunto, né, de institutos que devemos observar. Agora, como eu já falei, nós já estamos nesse processo, né, o Ronaldo Borges já está encabeçando essa discussão dentro do serviço público no estado do Ceará, e isso, nas próximas semanas, nós já teremos algumas novidades sobre a definição de como vai se comportar o setor público nesse novo mundo. Agora, certamente eu lhe digo, mudanças nós teremos, pode ser que nesse período inicial essas mudanças sejam um pouco mais lentas, mas a trajetória, a tendência é que o setor possa se adaptar muito rapidamente a esses novos tempos. Ok. O Tadeu Lustosa diz aqui, professor Flávio, a população não está respeitando as etapas de flexibilização. Pelas reuniões com os técnicos da Secretaria de Saúde, eles demonstram preocupação com um possível retrocesso ou paralisação com o plano da retomada. Essa preocupação do Tadeu Lustosa, ela se torna a fundamental nesse momento. Infelizmente, por mais que nós temos procurado avisar, e isso não acontece, não é só no Brasil não, Rodrigo. Você vê nos Estados Unidos também, você tem outros países da Europa que as pessoas elas tendem, né, vamos dizer assim, a negligenciar as suas advertências. Mas por que isso acontece? Porque o nosso cérebro, de alguma forma, ele é treinado para a rotina. Quando nós executamos durante muito tempo aquela mesma atividade, de acordar aquela hora, de sair para o trabalho, de voltar para o almoço, a gente, de alguma forma, o nosso cérebro ele fica condicionado e as ligações neurônicas dos sinapses do cérebro entre as células, elas estabelecem esse comportamento permanente. Então, até a gente mandar uma nova mensagem para o cérebro e dizer, olha, aquele procedimento eu não vou poder fazer mais, eu vou ter que me policiar e reconstruir novas ligações dos neurônios de certas atividades. Mas isso a gente fala brincadeira, mas isso é a verdade que acontece. Então, nós ficamos condicionados às mensagens e às informações que o cérebro manda que o subconsciente até manda para o consciente. Então, esse momento é o momento de reprogramarmos nosso cérebro. E essa reprogramação ela não acontece da noite para o dia. Então, o que se faz? Eu acho que a imprensa ela tem um papel fundamental de alertar as pessoas que nós precisamos viver um novo tempo, um novo momento. E até as pessoas se convencerem disso, demora muito. A gripe espanhola, nós tivemos, interessante, que quando você lê, quando terminou a pandemia, ou não terminou porque ela continua ainda por muito tempo, mas as pessoas levaram ainda muito tempo, 2, 3 anos, a se acostumarem a ter outros hábitos, principalmente, né, na parte de higiene. Então, isso é um processo de aculturamento, né, que vai levar, esperamos, no nosso interesse, que isso chegue o mais rápido possível, mas, infelizmente, nós temos que trabalhar com essa hipótese. Professor Flávio, o Átila, ele preocupado com a filha dele, pergunta, na sua visão, como fica o retorno das atividades. Bom, você se referia às atividades escolares, não é isso? Hein, Rodrigo? O sinal caiu um pouco, como chover, mas você está falando das atividades escolares. Bom, sim, pois não. Atividades escolares. Nós estamos, inclusive essa semana, nós tivemos várias reuniões com a Secretaria da Educação do Estado do Ceará, a secretária, a professora Estrela,
Eliane Estrela, e nós tivemos também reuniões com representantes das escolas e faculdades privadas. E a educação ela está na quarta fase porque ela tipicamente é uma atividade de aglomeração muito grande, né? E além disso, além de ser uma atividade de aglomeração, infelizmente toda a questão educacional ela tem uma particularidade que são as crianças que convivem com os mais velhos em casa. Às vezes eles precisam, os pais, os avós, ficarem com as crianças e isso gera uma preocupação muito grande, porque as crianças sendo assintomáticas, ou seja, elas não tendo sintomas do vírus, mesmo que ela fosse contaminada, mas ela pode passar a doença para seus pais, para seus avós, por exemplo, ou pessoas mais velhas que moram nas suas casas. Então, a grande discussão, e aqui eu quero deixar registrado, a sensibilidade que eu já tive, seja da Secretaria de Educação do Estado de Ceará, com todas as escolas redefinindo aí layouts de sala, redefinindo procedimentos em termos de sala de aula, de educação física, também a ideia de, quando possível, abrir janelas para poder o ambiente ser mais arejado. Então, toda essa discussão está sendo feita. E também as escolas particulares, também elas já estão munidas de um conjunto de protocolos, já estão trabalhando com protocolos de outros estados, de outros países. Eles estão realmente muito envolvidos nessa preocupação, porque também é interesse deles em que os alunos, né, eles voltem numa situação mais confortável e segura possível. Então, nesse aspecto, a despeito da preocupação nossa com esse setor, mas eu fiquei muito satisfeito do que eu vi deles, fiquei muito satisfeito de como eles estão tratando essa questão com grande preocupação, com grande seriedade. Então, isso nos conforta em saber que esse setor a gente pode voltar com mais segurança. Professor, faltam aqui 5 minutos para cortar a nossa live aqui. Ela, quando completa 1 hora, ela corta. Pois é, que pena. Mas aí eu já me coloco à disposição de outro momento com você aqui, de esclarecer. Tem mais 2 perguntas aqui, ó. Pois não. O Tadeu lhe pergunta: as empresas cearenses estão conseguindo acessar o crédito nas instituições financeiras? Neste momento de pandemia, ele pergunta com relação ao acesso ao crédito. E o Roberto, ele diz aqui, na visão do doutor Flávio aí, o governo federal poderia ter contribuído mais economicamente, de uma forma geral, com a economia dos estados e do país? Sim, eu vou começar pela segunda, que é uma preocupação minha, porque o governador Camilo Santana tem sido, nesse momento de grande dificuldade, aliás, o governador Camilo Santana tem se mostrado nos momentos de grande dificuldade que o Estado de Ceará está presente, ele se agiganta nesse momento e ele realmente ele dá um conforto maior ao cearense na segurança que o Estado está dando ao máximo possível de proteção, seja lá naquela greve, infeliz greve lá dos policiais, que isso é uma coisa que nos deixou muito, muito preocupados, e agora nessa pandemia. Mas o governo federal, enquanto o governo estadual teve a preocupação de juntar seus técnicos, de construir um plano, Rodrigo, não ser perfeito, pode ter muitas falhas, e aqui a gente não é perfeito, a gente aqui está aprendendo também, está dando o melhor possível, mas, quer ou não, nós temos uma proposta que colocou na mesa para fazer as coisas funcionarem e fazer a economia voltar. Eu não sei qual é a proposta que o governo federal colocou na mesa. Eu acho que o presidente, infelizmente, estava muito mais preocupado com outras discussões, com Polícia Federal, com seja lá com outra coisa, que não está ligado com o grande problema hoje do país, é essa pandemia, Rodrigo. Pelo amor de Deus, nós já temos um número absurdo de pessoas infectadas e muitas mortes. Então, mais de 40 mil pessoas já morreram no nosso país por uma pandemia. Então, isso nos deixa triste. Algumas medidas que ele tomou são medidas pontuais, como o auxílio emergencial, aqueles R$ 600 transferindo às pessoas, e crédito para as empresas. O problema de crédito para as empresas é que todo mundo está informando que está havendo um empossamento, ou seja, chega o recurso no banco, mas o banco não tem como emprestar para a empresa porque ele precisa de garantias daquele negócio. E aí, muitas vezes, num momento desse, uma empresa dar garantias é algo muito difícil, né?
acontecer. Então fica nesse impasse. Tem o dinheiro, mas o dinheiro não chega realmente para a linha de crédito dos empresários. E, infelizmente, o que a gente está acontecendo é essa situação aí de muita incerteza no mercado e muito desemprego, né? Então é isso que deixa a gente preocupado. Pronto. Professor Flávio, ainda tinha algumas perguntas aqui que chegaram aqui, mas infelizmente o tempo aí está dizendo aqui que faltam 4 minutos aqui para encerrar a nossa live. Antes das suas considerações finais, eu quero deixar alguns avisos aqui para os seguidores que estão nos acompanhando. O primeiro aviso, quem puder fazer um print aí da nossa live e nos marcar aí, tudo divulgar a nossa live também é importante, né? E segundo, eu quero deixar um aviso, professor Flávio, aí para os seguidores. Amanhã, às 19 horas, nós vamos ter uma live aqui com o presidente do Sebrae Nacional, presidente Carlos Melles, vai falar aqui no Diálogo Aberto o que é que o Sebrae tem feito aí no Brasil em apoio às micro e pequenas empresas. Tá, pessoal? Amanhã, com o presidente do Sebrae Nacional, todos convidados aqui a participarem. E terceiro, quem não segue o Diálogo Ponto Aberto, pedir para seguir aí. Nós estamos com lives diariamente com diversas temáticas. É importante acompanhar e participar sempre. Tá? Muito obrigado pela participação de todos, aí, brilhante. E professor, secretário Flávio Ataliba, uma grande honra lhe receber aqui no Diálogo Aberto. O senhor dedicar aí essa hora do seu domingo, que o senhor podia estar descansando e esclarecendo aqui tantas dúvidas para os nossos seguidores. Tá? É importante, gera confiança no cidadão ouvir de um gestor tão compromissado como o senhor, né? Ouvir informações esclarecedoras. Isso mostra transparência, como sempre o governador Camilo tem defendido transparência no governo. Então, parabéns, professor Flávio. As suas considerações finais. Bom, faltam aqui 3 minutos. Pronto, amanhã com certeza estarei assistindo a sua live com o presidente do Sebrae Nacional. Obrigado. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, vai ser um conteúdo muito importante. Eu que agradeço a sua oportunidade, Rodrigo, porque é obrigação minha eu estar aqui no domingo, na segunda, porque nesse momento em que, de tantas incertezas, né, que infelizmente, a gente vê pessoas conhecidas falecerem, pessoas na CEPLAG falecerem, no governo do Estado, amigos, familiares. Então, a minha preocupação é sempre de alertar onde eu posso falar, onde eu posso participar, seja live, seja programas de rádio, eu estou presente, não tenho tempo, a qualquer hora do dia, se precisar de mim, eu estarei presente, porque isso se torna uma obrigação do gestor público, a transparência. E nesse momento, principalmente, de grande gravidade para o nosso povo do estado de Ceará, eu peço aqui a todos que continuem tendo atenção o máximo possível. Eu vou repetir, infelizmente são palavras duras, mas tem que ser dito. O vírus não foi embora, a doença está aí presente ainda. Se você não tiver cuidado, você pode se contaminar e, infelizmente, Rodrigo, esse vírus, que é pouco entendido ainda pela ciência, em pessoas, elas são completamente assintomáticas, mas em outras, com 2, 3 dias, pode levar a óbito. Então, é uma verdadeira roleta russa, que a gente não sabe, né, pela própria característica do vírus, em que perfil você está. Eu gostaria de forma nenhuma a testar que situação eu estaria. Por isso que a minha preocupação, que todo cuidado é pouco, continue com o isolamento social, só saia se for necessário para trabalhar ou para fazer alguma compra, mas volte, fique em casa até termos uma vacina, um remédio que possa realmente curar a nossa população. E eu peço aqui ao povo do Ceará que esteja nos assistindo o máximo atenção possível, porque a gente não gosta nunca quando houve um relato de um cidadão cearense ter falecido por conta dessa doença. Mas muito obrigado mais uma vez e estou à sua disposição quando você precisar, para novos esclarecimentos, estarei presente. Muito obrigado. Pessoal, falta aqui 1 minuto, tá avisando aqui. Essa live vai ficar salva aqui no feed do Diálogo Aberto. Quem não assistiu toda vai ficar salva integral e pode encaminhar para quem vocês quiserem que tem interesse no assunto. Tá? Então, muito obrigado por vocês que participaram aí brilhantemente da nossa live. Amanhã, às 19 horas, com o presidente do Sebrae Nacional, tendo a honra da audiência aqui do professor Flávio Ataliba. Professor, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Que Deus abençoe e dê muita saúde, professor. Obrigado.
Um abraço, Obrigado. Pedro. Um abraço a todos que nos assistiram. Valeu. Valeu. Obrigado, pessoal.